Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o 34º programa do canal Esporte Educação. No programa de hoje, vamos abordar um tema que, na minha opinião, talvez seja um dos temas mais significativos dentro do ambiente esportivo infantil. Um assunto, um tema que nos parece bastante corriqueiro e que acontece sistematicamente em vários ambientes esportivos infantis e que, para o pensamento do senso comum, parece ser uma coisa normal, né? Uma série de comportamentos adultos que fogem de um nível de desenvolvimento harmonioso para a criança em relação ao seu desenvolvimento psicomotor, psicossocial, né? Então é uma coisa que, nesses meus 26 anos de trabalho com crianças, sempre me chamaram muito a atenção as situações de comportamento, na minha opinião, inadequado dentro do ambiente esportivo infantil. A partir daí, na estruturação da minha dissertação de mestrado, eu procurei realmente buscar entender um pouco desse processo, principalmente nas áreas da pedagogia do esporte, onde há a orientação de como a criança deve desenvolver o esporte, e também na área da psicologia do esporte. São duas áreas que nos trazem uma série de referenciais que vão, na realidade, clarificar as ações dos adultos no ambiente esportivo infantil. Infelizmente, esses comportamentos, eles não são comportamentos esporádicos, eles são bastante significativos dentro do ambiente esportivo infantil, que nós chamamos que são as projeções dos adultos em cima das crianças, ou seja, adultos que buscam no esporte infantil realizar situações inconscientes suas, né, projeções inconscientes, mas também projeções conscientes. Dentro dessa perspectiva de adultos que se projetam, se realizam nas crianças no esporte, nós podemos dividir esse grupo em três agentes bem claros dentro do ambiente esportivo infantil. O primeiro deles são os pais, né? Como eu já falei em outros programas, existem projeções inconscientes, né, que fogem do consciente do ser humano, que acabam interferindo significativamente dentro dos espaços esportivos infantis, né? Anthony Gunn, como já coloquei em outro programa, que é um psicólogo australiano, fala da projeção chamada troféus paternos, onde os pais buscam se realizar no esporte através das realizações dos seus filhos, né? Isso é uma situação inconsciente, um instinto primitivo inconsciente que os adultos apresentam, mas que acaba acarretando sérias consequências negativas para o desenvolvimento psicossocial infantil. Ainda dentro dessas projeções, Smith e Small falam das transferências de dependências, onde, na realidade, a criança deve depender do adulto, né? Até uma determinada faixa etária, ela depende do adulto uma série de desenvolvimento das suas autonomias. Entretanto, nesta projeção inconsciente, é o contrário, o adulto acaba fazendo uma transferência de dependência para a criança, ou seja, o adulto depende do sucesso esportivo da criança para se realizar pessoalmente. Então essas são duas projeções desenvolvidas pelo agente esportivo chamados pelos familiares, né, que devem ser sim trabalhadas junto às famílias, né, principalmente o educador esportivo, que tem uma qualificação para trazer esse processo para o consciente, e através dessa percepção desses aspectos irracionais, os adultos possam os pais, os familiares, possam ter um comportamento adequado dentro do ambiente esportivo infantil. Um outro agente também que se realiza ou se projeta em cima das crianças são familiares e dirigentes, né? Que num outro objetivo, agora num objetivo consciente, de realizar projeções financeiras e comerciais na criança, ou seja, buscando ganhos financeiros e ascensão social. São, pelo menos a gente pode clarificar, a gente pode exemplificar com os chamados pais de atletas, os chamados empresários de crianças, né, que nada mais estão ali como uma utilização da criança, utilizando a criança como meio para atingir objetivos de ascensão social e ganhos financeiros. E o terceiro projetador que utiliza essa projeção das crianças no esporte são os técnicos, né, os chamados técnicos de crianças, né, os chamados especialistas no esporte infantil, que na realidade são nada mais nada menos que técnicos que utilizam referenciais de esporte adulto no esporte de criança. Esses técnicos normalmente eles não se relacionam muito com as crianças. Eles trabalham numa projeção, sabe aquela planilha de projeção de campinho de
de tático, de jogo, estão sempre com ela debaixo do braço, se relacionam com as crianças apenas uma projeção de buscar vitória, ou seja, nessa projeção única de buscar vitórias e títulos, né, utiliza-se como referência selecionamento de crianças, né? Ou seja, a criança que tiver aptidão vai ser utilizada, a criança que não tiver aptidão não vai ser utilizada. Porque o grande fim desse treinador, desse técnico, né, na realidade, é ter uma projeção futura, né, nas categorias de base esportivo, almejando o quê? Futuramente ser um treinador de equipes profissionais. Qual o problema disso? Na realidade, como já vimos nas referências da psicologia do esporte, Smith, Small, Buriti, Gomes e outros dessa área, na realidade, as orientações no esporte infantil devem ser o contrário do esporte adulto, ou seja, o esporte deve se adaptar à criança, né? E no momento que eu aplico um modelo de esporte adulto no esporte infantil, eu estou fazendo que as crianças se adaptem ao esporte. A projeção pedagógica para que a criança possa, se ela optar por isso, ser um atleta profissional, passa primeiramente o esporte se sujeitando à criança, se adaptando, se adequando à criança, para depois num processo de pré-adolescente, adolescente, gradativamente esse pré-adolescente, adolescente começar a se adaptar às características do esporte, e aí sim, quando ele for já um adolescente adulto, já futuro profissional, aí sim é que ele vai se adequar às características do esporte. Então hoje eu trouxe um tema que eu acredito que seja muito importante a gente poder difundir, que a gente poder debater, a gente poder perceber que quando a gente estiver num ambiente esportivo infantil, onde estão crianças pré-púberes, né, que são crianças da faixa etária dos 6 até os 12 anos de idade, são crianças que estão em processo de formação do seu autoconceito, estão em processo de formação emocional, estão no processo de controle dos seus níveis de ansiedade. Faz-se fundamental que os adultos, a metodologia do esporte e os adultos façam uma adequação das suas condutas e das suas práticas para que seja realmente desenvolvido uma atividade esportiva significativa, não para os adultos, mas sim para as crianças. Mais uma vez gostaria de agradecer a presença de todos, quem puder dar um like aí eu agradeço, e fica o convite para na próxima sexta-feira a gente poder debater mais um assunto importantíssimo e significativo dentro do ambiente esportivo infantil. Um grande abraço a todos e até a próxima sexta-feira.